Além de presidente, governador e senador, haverá eleições neste ano para deputados federais e estaduais. É sabido que há uma reprovação da atual composição parlamentar. Como garantir, então, a renovação, a qualificação e a escolha de representantes comprometidos com os interesses e as causas populares? Qual o papel da sociedade nesse sentido e de seus segmentos mais organizados, como os sindicatos? Esses são os principais temas de hoje do podcast Se Liga Minas, uma iniciativa inédita de 5 entidades associativas e democráticas com o objetivo de discutir temas políticos, econômicos, sociais, além da realidade mineira e nacional. E para falar sobre todos esses assuntos, tenho o prazer de receber aqui hoje o vereador de Belo Horizonte, Wagner de Jesus Ferreira, filiado ao partido Rede. É nascido no bairro Céu Azul, em Venda Nova, região norte aqui de Belo Horizonte. Está no seu segundo mandato como parlamentar e é também diretor de Acessibilidade e Inclusão do Sindicato dos Servidores da Justiça de Segunda Instância de Minas Gerais, o Sinjus. Wagner, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. Satisfação estar aqui com essa bancada espetacular. Muito bem. Para me ajudar a entrevistá-lo, vou contar com o auxílio luxuoso aqui do novo coordenador geral do Sinjus, o Felipe Rodrigues, empossado recentemente. Parabéns, Felipe, obrigado pela parceria. E também a presença aqui especial, né, da colega, companheira Lina Rocha, que além de jornalista também, a nossa líder é a presidenta reeleita do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais, que no mês passado foi reeleita com 96% dos votos. Parabéns, sucesso nessa missão e obrigado pela parceria. Eu que agradeço a oportunidade de participar aqui com vocês. O prazer aqui é nosso. Bom, Wagner, além do Sinjus, integram esse projeto aqui outras 4 entidades: o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais, o Sindifisco, MG, a Associação dos Procuradores de Minas Gerais, a PEMINAS, o Sindicato de Servidores do Ministério Público de Minas Gerais, o SINDICEMP, a Associação dos Funcionários Fiscais de Minas Gerais, a FENG, e temos também ainda o apoio da Associação Mineira de Rádio e Televisão, a MIST, onde estamos fazendo esse podcast, e do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais. Tudo bem, Wagner, você é um sindicalista que está aí em seu segundo mandato, né, como vereador de Belo Horizonte, e pretende, até onde sabemos, avançar para a Assembleia Legislativa, né? Qual que é a importância de ocupar esses espaços de poder no Legislativo para o associativo de forma geral, associativismo de forma geral, né? Seria uma maneira de melhorar a qualidade do parlamento? A experiência de vereador sua recomenda? Então, Leon, antes de responder a sua pergunta, é bom a gente analisar um pouco o momento que a gente está. No momento que a gente conversa aqui, o Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, aprovou, por exemplo, o fim da escala 6x1, passando para 5x2, ou seja, o trabalhador vai ter direito a 2 dias de descanso, reduzindo a jornada para 40 horas, e ainda falta passar pelo Senado, mas quem está acompanhando esse debate vê a resistência de vários setores. A gente viu nas últimas horas o presidente da Fiesp dizendo que vai ao Senado, porque aquilo é um retrocesso. E é o associativismo do empresariado contra uma agenda dos empregados que querem ter maior tempo de descanso para ter qualidade de vida, descansar e etc. E aí, respondendo a sua pergunta, a nossa pré-candidatura e de outras também que existem, é no sentido da gente fortalecer nas Assembleias Legislativa e Congresso Nacional uma representação dos trabalhadores, das trabalhadoras do Brasil que têm as suas agendas importantes para que tenham qualidade de vida. É por isso que a gente está à disposição, como vários outros companheiras e companheiros também estarão nesse processo, para que a gente possa avançar nessa perspectiva da sociedade brasileira, entender que é preciso ter um equilíbrio maior nas relações de trabalho no Brasil, porque do jeito que está, não dá para continuar. Só para contextualizar, Wagner, você comentou sobre a Fiesp e a iniciativa dela, a reação. Quando a Constituição Federal foi aprovada com a redução de 48 horas para 44 horas semanais, o então presidente da Fiesp, o Mário Amado, disse que 300 não sei quantos mil empresários sairiam do Brasil no dia seguinte. Bom, a vida segue, no entanto, o Brasil não quebrou, estamos cada vez mais aí buscando esse aperfeiçoamento. Lina Rocha, sua participação, você que como sindicalista conhece muito bem a realidade e os desafios do sindicalismo, sua participação.
Então, eu estou aqui ouvindo o Wagner e eu acho que é muito importante a gente convidar a sociedade para participar desse debate, porque eu escuto muita gente falar assim, mas eu não gosto de política, eu não quero seguir política, porque político isso, político aquilo. Só que a gente tem que entender que a política, ela impacta na nossa vida diariamente, né? Então, uma conquista como essa, que eu até chorei, porque é um avanço, assim, excepcional na qualidade de vida do trabalhador, é uma conquista que está sendo realizada porque existe gente que nos representa. A gente tem uma representação, né? E embora a gente tivesse, a princípio, forças contrárias, né? E aos poucos nesse debate, a pauta foi tendo adesão, mas ela não foi construída do dia para a noite. Então, assim, a gente precisa das pessoas acompanharem, participarem, escolherem bem seus legisladores, né? Nós estamos num ano de eleição, então essa pauta do trabalho, da qualidade de vida, ela é cada vez mais essencial. A gente tem um movimento de conservadorismo, né, que é no Brasil, assim como no mundo. Então, a gente precisa a democracia, a gente tem que cuidar para que a gente não perca direitos, igual você citou aí, né? A gente avançou com a Constituição e a gente tem que avançar cada vez mais, né? Não é perder o que a gente já conquistou. E, para isso, a sociedade tem que participar. Ela tem que estar atenta a esses movimentos e a essas escolhas políticas que esse ano a gente vai ter a chance de fazer. Porque, na verdade, a democracia é isso. Você tem a chance de participar com seu voto, né? E no sindicalismo não é diferente, né? O sindicalismo teve a reforma trabalhista, que impactou enormemente a classe trabalhista, os sindicatos, a própria justiça do trabalho. Então, são movimentos que a gente precisa estar atenta o tempo inteiro. A sociedade precisa de participar, né? E esse é o momento. Um ano de eleição é o momento certo. É importante a preservação do sindicalismo também, no momento em que ele sofreu esse impacto, como ela disse, né, da questão econômica. Tem gente que até perdeu sede. Tem instituição que não tem mais nem sede própria porque não tem mais a fonte de financiamento, né? Exato, Orion. E aí vem a solidariedade entre as entidades sindicais para que a gente possa fortalecer aquelas entidades, aquelas categorias que foram mais impactadas nesse processo. O Felipe está aqui, é nosso coordenador geral, e ele vai lembrar, na semana passada a gente estava apoiando um sindicato lá em Jequitinhonha. Olha que legal. Sabe? Um sindicato de servidores lá em Jequitinhonha que estava com uma dificuldade e nos pediu apoio e a gente estava dando um apoio para aquela entidade que está num momento de luta importante. Aqui em BH, os professores da rede municipal neste momento estão em greve há mais de 31 dias. Eu fui um dos parlamentares que assinou a CPI para investigar várias denúncias de irregularidade que os sindicatos apontam na educação. Então, veja assim, toda essa rede de solidariedade entre as entidades, ela é muito importante neste momento e as entidades fazerem, como disse a Aline, esse debate com os seus associados sobre a importância da participação no processo eleitoral. Quando você enfraquece a entidade sindical, você enfraquece a categoria que vai perder direitos, que vai ter arrojo salarial, e aí você enfraquece a democracia como um todo, que sindicatos fracos, né, você tem um avanço do conservadorismo, que são esses exemplos da jornada de trabalho, mas vamos falar da redemocratização do Brasil, que os sindicatos foram uma das entidades da sociedade civil, linha de frente para retomar os valores democráticos. Então, assim, sindicato é importante. E o papel de cada liderança é fundamental, principalmente nesse processo eleitoral de conscientização de participação política, porque, goste ou não goste, no parlamento é onde são aprovadas as leis, né? Que impactam toda a sociedade. Né? Exatamente. E aí, Felipe, quer dizer, então que o sindicato não atua só na defesa dos interesses daquela categoria específica, né? Exatamente. Olá, Orion, Lina, prazer enorme estar aqui agora, primeiro podcast gravando com você ao lado. E prazer especial estar aqui com o Wagner Ferreira, ele que foi o meu mentor sindical, meu professor de sindicalismo, foi o primeiro a me convidar para fazer parte desse mundo e o mundo que me conquistou, de onde eu consegui trilhar um caminho profissional que me enche de orgulho, me brilha os olhos. Então, uma edição especial aqui. Mas sindicato é onde o trabalhador se vê amparado, onde o trabalhador
pode confiar que ali vai sair uma defesa daquilo que lhe interessa enquanto condição de trabalho, enquanto salário, enquanto jornada. E, então, eu acho que a gente tem que lançar a luz sobre esse tema, porque eu acredito que o eleitor, ele por muitas vezes cai em armadilhas muito comuns. Quais são essas armadilhas? Fulano de tal é servidor do Estado. Logo, se eleito, ele vai defender os servidores. E aí a Assembleia lá fica cheia de delegado, defensor público, enfim, às vezes policial militar, coronel, fulano, sargento, ciclano. Alguns deles fazem sim a defesa corporativa, mas é a minoria. E se não fosse assim, a gente não teria tanta dificuldade, por exemplo, para combater regime de recuperação fiscal, para combater reforma da Previdência e várias outras coisas que são um ataque coordenado a servidores públicos e a trabalhadores no geral. Então, eu acho que a gente precisa verificar quem de fato nos representa. Não pode ser só servidor ou trabalhador daquela categoria para você conseguir colocar o selo. Essa pessoa vai representar os meus interesses. Não, tem que ser comprometido com pauta corporativa. Né? Porque senão a gente vai ter servidor do Poder Judiciário votando a favor de reforma administrativa. Servidor do Executivo votando a favor de regime de recuperação fiscal. E aí, justamente porque foi eleito, isso já aconteceu, né? A gente já teve colega nosso que, infelizmente, votou contra a categoria. A gente no sindicato, como a gente vigia isso de perto, a gente está de cima, claro. A gente sabe, a gente denuncia, faz carômetro e tal, mas eu vejo que o eleitor, no geral, e talvez muito pelo distanciamento da política que você falou no início, Lina, ele não observa isso. Então, por isso que a gente precisa eleger os nossos representantes, escolher os nossos representantes conforme eles são comprometidos com a nossa causa, com a nossa pauta corporativa. Porque senão a gente fica num nível de alienação, e aí eu cito esse exemplo agora em alguns lugares, alguns setores que eu vou lá no Tribunal de Justiça. 2022, eu estava fazendo aquele famoso trabalho de base, quando você vai nos setores, passa sala por sala, conversa com colegas. Era 2022, ainda era início do ano, mas surgiu o assunto, eleições 2022. E aí, um colega virou e falou assim, olha, eu não voto pensando só em mim. Então, eu vou votar no candidato a governador que está querendo se reeleger, porque eu acho que ele vai ser melhor para a vida em geral, e não pensando só em mim. E aí um outro colega pensou assim, você está pensando no lucro da locadora de veículos? Você está pensando no lucro do empresário? Porque se você não se considera como uma parte importante da vida em geral, meu amigo, você vai ser uma formiga votando no inseticida e achando que o inseticida vai fazer bem para o mundo. Então, assim, em conclusão, por mais candidaturas corporativas e comprometida com pauta de trabalhador. E aí, gente, não tem escapatória. Tem que pesquisar as ideias defendidas, tem que pesquisar o passado parlamentar, se tiver uma atuação parlamentar ali em jogo, como que votou em tal situação, como votou em outra situação, para ver se vai ser, de fato, um representante nosso. Eu acho importante também uma coisa, estava pensando quando você estava falando, que eu acho que é muito importante a gente pontuar, que é a questão da coletividade. Né? Assim como no sindicalismo a gente atua pelo coletivo, né? Quando eu faço uma defesa de um repórter ou de um editor, eu estou fazendo de toda a categoria, né? Porque a gente tem uma legislação que precisa ser respeitada. Então, isso é a coletividade, né? Como líder do sindicato dos jornalistas, como você, líder do seu sindicato, a gente tem que pensar nesse contexto geral, né? Não particular. E eu acho que é assim na política também. A gente tem que né? Eu vou votar por uma questão pessoal, particular, enfim. É disso que eu acho que a gente está falando aqui e que o Brasil precisa ter mais conscientização, a sociedade civil, né? A gente talvez trazer para esse debate. Por isso que é importante a gente, inclusive, ter a produção de podcasts, né? Hoje o sindicato luta contra... Eu falo que a gente tem a gente concorre hoje, nosso pior concorrente hoje é a desinformação.
Então, a gente precisa de promover esses debates, sejam dentro do sindicato, sejam no parlamento, né? Seja em podcast, para a gente trazer à luz a essa sensibilidade da importância da coletividade. E essa profissão de jornalista, né, Helena? A gente passava 100% do nosso tempo produzindo notícias, fazendo notícias, trazendo, buscando mais verdades possíveis próximas aí do que é feito da vida em sociedade. Hoje a gente passa metade do tempo desmontando as fake news, né? É um desafio cada vez mais forte para nós. Agora, Wagner, veja bem, a gente critica muito o Congresso Nacional e até se lembra que os eleitores não se lembram de quem votou para deputado estadual, federal, enfim, como é que a gente pode mudar essa relação e qual que é o papel de um deputado estadual? Então, Guion, sempre foi assim no Brasil, né? As pessoas não têm muita recordação no geral de quem que elas votaram nas últimas eleições para vereador, deputado estadual, deputado federal, que são as eleições que têm maior número de candidaturas, né? O eleitor, em regra, ele se preocupa com a votação faltando uma semana para o dia da eleição. Presidente, governador, até tem um debate maior, são eleições mais polarizadas, prefeito, mas as candidaturas proporcional que a gente fala, ela é mais complexa, ela é sempre ali no último momento mesmo, isso é do brasileiro. Para mudar isso, é uma questão cultural, é todo dia. Aí todos nós temos responsabilidade, inclusive os parlamentares, de informar como funciona o processo eleitoral, de dar maior publicidade às ações do mandato dele. E hoje a gente tem as redes sociais, hoje não existe a política sem rede social. Sim. Não existe, seja o vereador da cidade que for, o deputado do estado que for, sem a rede social e o próprio sindicato, sem a rede social para comunicar, está morto. Ainda que traga riscos como fake news e outras desinformações. Mas aí o combate à fake news, e hoje com inteligência artificial, também é uma função do parlamentar. Isso é crime. Né? O parlamentar ele não pode cometer crime. Isso é crime, ele perde mandato, ele vai responder na polícia, no judiciário, porque isso tudo é crime. Então, aquelas candidaturas comprometidas com a informação de verdade, com a transparência e etc., tem que também fazer campanha contra as fake news, especialmente neste período eleitoral. Neste período eleitoral, todos nós, entidades, temos que fazer campanhas contra fake news no processo eleitoral, porque ao mesmo tempo que as redes sociais são formas de comunicação em massa que a gente tem, diferente da época do panfletinho. Na época do panfletinho também tinha fake news, mas sem a internet. Né? Eu tenho vários casos. Apócrifo, né? O apócrifo, a pessoa faz uma panfletagem lá sem assinatura, contando uma mentira. A disputa eleitoral sempre teve as suas fake news. Mas agora, com a internet, o mundo da internet e das redes sociais, isso está na mão de 90%, quase 100% dos brasileiros têm acesso ao celular hoje. Então, isso pulveriza de uma forma muito grande, o impacto é muito grande, e aí entra o nosso papel de conscientização e de produzir legislações que visam também responsabilizar não só quem propaga, mas as plataformas, que é a grande discussão no Congresso Nacional, que não avançou. E daí a nossa importância nesse processo eleitoral de eleger candidaturas, né, de promover as candidaturas que estão comprometidas com a regulamentação das plataformas digitais hoje, porque é por meio delas que se propagam fake news. Então, elas também têm que ser responsabilizadas, porque senão fica fácil as pessoas mal intencionadas interferir no processo democrático, que tem que ser a vontade da maioria do povo de forma lícita, de forma transparente, não incentivada através de notícias falsas. E aí as consequências a gente está vendo em vários países no mundo, inclusive no Brasil, na atualidade, o perigo de uma informação falsa nas redes sociais. E quando o Congresso se omite, a Assembleia se omite, vai parar no Judiciário, né? Está na judicialização e depois o Judiciário fica aí com a culpa de que está interferindo na vida pública. Exatamente. O Judiciário hoje, ele entrou num papel em que é uma espécie de guardião da democracia, guardião para que a gente não degringole para aquelas distopias hollywoodianas, porque hoje a gente vive num momento político de franca disputa de narrativa. Uhum. E a maioria das pessoas já entendeu, a maioria desses produtores de conteúdo, dessas pessoas que vivem de seduzir o povo, as massas, já descobriu que ele pode soltar informações no tempo que quiser, ele pode usar a rede social
para disseminar de forma massificada informações, e ele sabe que determinadas informações, determinados fatos, ainda que inverídicos, se entrar numa ideia de confirmação do viés, da opinião daquela pessoa, a pessoa não vai se importar em checar se aquilo é verdadeiro ou falso, ainda que ela não dissemine aquela fake news, aquilo só vai servir para reforçar o viés, para reforçar a opinião. Então, isso já está sendo usado como uma forma massificada de manipulação do povo. E aí, nesse ponto, que um político, um influenciador mal intencionado, ele convence uma pessoa a votar, a lhe dar algum tipo de poder para que aquela pessoa a prejudique. Ainda ganha nome de influência. Ainda ganha nome de influência, às vezes Nossa, é um político. Então, às vezes, um trabalhador da escala 6x1, por exemplo, ele é convencido a achar ruim o fim da escala 6x1. Né? Então, assim, com certeza. Hoje a gente tem essa máquina. E enquanto, lógico, assim, até para mim é compreensível o Congresso não se prestar ao papel, não cumprir a sua função de regulamentar isso. Até porque a maioria daquele Congresso se beneficia dessa terra sem lei, dessa terra não regulamentada, que é a rede social. Então, o judiciário hoje, ainda que não há uma função expressa na Constituição que preconize que ele deva salvaguardar esse ponto, ele se vê numa situação em que ou ele faz alguma coisa ou ele deixa descambar para o absurdo. Eu acho o seguinte, eu penso assim, nós temos um tripé, né? Que é o judiciário, eu acredito assim, o judiciário, o jornalismo e o parlamento, né? Seja em nível municipal, estadual. E a gente tem que, nós somos, esse tripé é o guardião da democracia. Então, se um lado enfraquece a sua atuação, o outro tem que cuidar. Porque a gente não pode, como você diz, deixar que isso degringole para um caminho assim, de estressamento da sociedade. Né? Então, essas forças elas precisam ser correlatas para que tudo funcione, se encaminhe de maneira equilibrada. Né? E eu acho assim, nessas questões da judicialização, quando a justiça ela atua, é porque uma dessas forças ela não está atuando da forma falhou, que né? Ela falhou. Né? Então, isso é muito importante. Que todo mundo tenha essa consciência, que a gente entenda essa sociedade nesse tripé. E talvez seja pedir demais, mas que cada um tenha a consciência também de avaliar as coisas com menos fervorosidade, com menos radicalismo, né? Porque senão você vai ser vítima da confirmação do viés o tempo todo. Isso é importante porque assim, você ter um pensamento crítico, né? Porque muitas vezes as decisões, as escolhas são de forma assim, passionais. É porque eu não gosto de fulano, é porque fulano tem uma ideologia. Às vezes o fulano que você não gosta está pensando em você, né? Então, isso a gente tem que trazer essa discussão. O Wagner, você é servidor há mais de 20 anos, né? E sabe essas campanhas sistemáticas contra o serviço público, o servidor público, né? E existe lá em Brasília, sempre tentam fazer uma reforma administrativa e quase sempre para punir o servidor. Isso é desconfiança com a classe, é luta de classes ou é descrença com o próprio Estado? Como é que você vê esse quadro e o que os sindicatos estão fazendo para impedir que essa reforma avance? Porque a última, como a própria Lina já disse aqui, desmontou os sindicatos, né? Então, Orion, toda vez que se tenta enfraquecer o serviço público como um todo, a gente enfraquece as próprias políticas públicas do país, porque elas dependem do serviço público acontecerem. Então, é uma atuação, não no sentido de, na minha opinião, né, não no sentido assim de atacar o servidor, mas é a narrativa, vamos atacar o servidor porque a gente precisa fazer ajuste fiscal. Sabe, a gente precisa economizar no investimento com o servidor para poder usar o recurso em outro lugar. Mas eu não posso falar isso. Eu não posso falar que nós vamos reduzir a despesa no serviço público, porque tem que sobrar dinheiro. Porque o Brasil tem que pagar juros da dívida, precisa investir, precisa fazer uma série de coisas. E aí, teto de gasto, ajuste fiscal, e não tem como fazer. Então, aonde que a gente vai enxugar? Sabe, aonde que a gente vai enxugar? Então, tradicionalmente, se enxuga na chamada redução
da máquina pública. Mas ninguém vai admitir isso. Então, vamos falar que o servidor é caro, que o serviço público é ineficiente, sabe? Vamos falar isso para convencer a fazer essas reformas que reduzem direitos dos servidores. Então, assim, de uma forma bem resumida, essa é a ideia principal. Mas são os mesmos que depois vão pedir serviço público. Aí estão pedindo na ponta, constrói um hospital, precisamos de um hospital novo, precisamos de uma escola nova, o prefeito fiscal que aprovou, que apoiou o deputado dele a votar contra, aí depois ele está lá pedindo, cadê o hospital da região dele? Ele está pedindo recurso, cadê o asfalto para ligar a nossa cidade a outra? E se tiver ele está pedindo mais serviço público, entendeu? Ele está pedindo mais serviço público. Se tiver um problema econômico no município, quem vai salvar é o Estado. É o Estado. E você associou na sua resposta aí, Wagner, a questão do ajuste fiscal com o servidor. Nesse mês de maio, tivemos aí o chamado movimento Dia Livre de Impostos. Ora, se ele ficar sem imposto, quem é que vai financiar as políticas públicas de saúde, segurança e educação? Por exemplo, todo mundo fala que tem imposto demais, mas a segurança está ali nas ruas, policiamento, tem professores que estão ensinando, professoras, tem médicos e enfermeiros e outros profissionais de saúde que atendem a população no SUS gratuitamente. Quer dizer, alguém tem que financiar essa conta. E são os impostos, né? A importância social dos tributos é exatamente essa, né? É isso, essa galera aí do Dia Livre de Impostos, já está, graças a Deus, eu estou até achando que eles estão menos força do que já tiveram em outro momento. Essas mesmas pessoas estão pedindo educação padrão FIFA. Vamos ter Copa do Mundo agora e está todo mundo querendo. Como você vai ter hospital padrão FIFA sem impostos? Quem vai cair do céu ali, alguém que vai fazer saúde pública, né, de graça para todo mundo, sem ter... É nós que financiamos nós mesmos. Essa é a ideia dos tributos. O Estado existe através dos tributos que nós contribuímos coletivamente. Nós podemos discutir justiça fiscal. Vamos discutir quem tem que pagar mais, quem tem que pagar menos, mas não existe o Estado sem o financiamento coletivo da população. Podemos sim discutir justiça fiscal. Vamos discutir os devedores, vamos discutir os grandes sonegadores, vamos discutir as isenções fiscais. Eu acho que esse movimento aí, Dia Livre de Impostos, é discutir aqueles que estão sonegando, aqueles que estão tendo incentivo fiscal sem dar retorno nenhum, os critérios para essas isenções, porque isso tudo são bilhões e bilhões que estão deixando de ser investido numa estrada melhor, num hospital melhor, numa escola melhor, enfim, em tudo que a gente reclama todo dia, na mobilidade, que é um grande tema das grandes cidades hoje, nas pessoas em situação de rua, como que a gente faz para resolver essa situação em vários centros urbanos pelo país afora. Então, acho que esse movimento Dia Livre de Impostos, ele é contraditório, porque essas mesmas pessoas estão pedindo mais qualidade no serviço. Felipe. Essa pergunta que você fez, de o porquê existe essa coordenação de ataques ao serviço público, essa tentativa de diminuir o serviço público, ela é importantíssima. Por quê? Pouca gente sabe, pouca gente consegue ir mesmo atrás dessa intenção. E aí, vamos lá. É preciso que os sindicatos... Assim, a pergunta também, o que os sindicatos fazem? Primeiro, descortinar o motivo pelo qual isso acontece. Primeiro motivo pelo qual isso acontece. O concurso público e o acesso aos cargos públicos é um dos mecanismos mais notáveis de ascensão social nesse país. Então, por exemplo, minha família, na geração logo acima da minha, na geração do meu pai, passava dificuldades das mais básicas. E meu pai conseguiu ter uma ascensão social por estudar e ter acesso a um concurso público. Então, quando veio uma reforma administrativa e quer acabar com o concurso público, transformar os cargos em cargos temporários, colocar a terceirização como uma regra em vez do concurso público, primeiro é para frear esse tipo de ascensão social, para que o pobre não tenha acesso a uma vida digna, não tenha como chegar numa classe média alta. Então, primeira coisa. E aí você coloca os postos de poder como algo acessível a quem já é rico, a quem já faz parte de uma elite social. Então, primeiro ponto. E segundo ponto, essa reforma administrativa é curioso, quando você começa a estudar quem participa dela, quem a propõe, né? A reforma atual, a PEC 38, ela foi de uma iniciativa do presidente da Câmara, constituiu um grupo de trabalho, e aí quando você pega os primeiros documentos desse grupo de trabalho, os primeiros documentos que esse grupo de trabalho analisou foram fornecidos pela Fiesp, pela Confederação dos Bancos,
pela Federação dos Prestadores de Serviço, pela Federação do Comércio. Por que são essas as instituições que eles escutam primeiro? E por que essas instituições, se atuantes do campo privado, por que elas estão tão interessadas numa reforma administrativa? A resposta é simples. Eles estão interessados em privatizar todo o serviço público para que eles assumam a execução e lucrem com isso. Teremos hospitais, escolas, segurança pública precarizados para diminuir o custo desses serviços. Isso vai chegar para a população de forma pior para que eles tenham mais lucro e encham mais o bolso. Esse é o motivo. Isso reflete, né, Lina, a força política, né, a correlação de forças no Congresso Nacional, na sociedade. Né? Quem tem mais força política está mais organizado, tem mais meio de pressão, né? Claro, a organização, ela para pressionar, ela é fundamental, é essencial. Nesse debate de serviço público, eu levei esse debate para o sindicato. Hoje a gente também tem uma atuação na defesa da comunicação pública. E ampliamos, né, também porque as entidades elas têm que ser parceiras, né? Já foi dito aqui, a gente tem que atuar conjuntamente nessa pressão, nessa organização, né? A gente tem que ter uma atuação organizada, coletiva e organizada. Então, a gente ampliou essa atuação, inclusive com muitas idas em debates, audiências públicas na Assembleia Legislativa. E eu pensando aqui sobre o serviço público, eu acho assim, eu conheço muito bem a estrutura do serviço público de dentro e a gente vê assim, todas as formas de desculpa que são dadas. A economia, por exemplo, você economiza com o salário de um servidor público, aí você contrata um terceirizado, um comissionado que ganha 3 vezes mais. Exato. Então, a economia não é a justificativa absurdamente. Aí eu vejo o servidor, ele é um servidor público, não é de governo A, B, C ou D. Ele cuida da instituição, ele preserva a instituição. Então, ele vê, opa, parece que está tendo um desvio de recursos aqui dessa instituição. Uhum. Vai lá no Ministério Público, denuncia, vai no TCE, denuncia. E que legislador e que executivo e parlamentar que quer ter, ou presidente de empresas, né, públicas e fundações, autarquias. Empresas que participam de licitações. Exatamente. E que pegam uma parte do bolo. Elas querem alguém denunciando, porque o servidor denuncia, o servidor fiscaliza. Então, assim, e eu acho muito bonito isso. Isso é um exemplo, eu considero um exemplo. A atuação do servidor público é um exemplo de organização coletiva na defesa do Estado, na defesa dessa estrutura que funciona, que, como você disse, que permite, né, proporciona qualidade de educação, de saúde. Então, o servidor é essencial. Muito bem. Wagner, Felipe, Lina, pedi vocês licença que eu vou fazer um breve intervalo e gostaria que no próximo bloco a gente voltasse a falar um pouco mais agora da atuação parlamentar do vereador Wagner Ferreira e o que ele pretende levar para a Assembleia Legislativa e como que a gente pode, então, projetar essa futura Assembleia, esse futuro Legislativo na vida do cidadão. A gente volta em instantes. Uai, cadê o preço da gasolina? O preço deve estar na entrada do posto e na bomba. O Código de Defesa do Consumidor prevê o direito à informação sobre preços de produtos e serviços. Não mostrar o preço é uma prática abusiva. Para a denúncia, ligue 127 e faça valer o seu direito. Ministério Público de Minas Gerais. Em todo lugar, ao seu lado. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Você é um consumidor consciente de seus direitos e de seus deveres. Saber comprar é o primeiro passo para consumir com consciência. Conhecer os direitos do consumidor é essencial para as duas partes.
consumidor e fornecedor. O PROCON realiza várias atividades de educação para o consumo, como palestras, cursos, capacitação, etc. Além disso, participa de debates, entrevistas e campanhas sociais. Para a formação de um consumidor e fornecedor consciente, a educação para o consumo deve começar desde cedo. Por isso, o PROCON pode implementar projetos destinados a crianças e adolescentes. PROCON, seu aliado sempre. Estamos de volta com o podcast Se Liga Minas, hoje uma edição especial para discutir o papel da sociedade, de seus segmentos mais organizados, como os sindicatos, por exemplo, na renovação, na eleição dos representantes de Minas, do cidadão, no parlamento, mais comprometidos aí com os interesses e as causas populares. O nosso entrevistado de hoje, nosso convidado, é um sindicalista e vereador de Belo Horizonte, o Wagner de Jesus Ferreira. Wagner, deixei uma questão para você no bloco anterior a respeito dessa qualificação. Você está na Câmara Municipal, a gente vê ali que tem um desempenho bastante polêmico, discutível, até retrocessível de alguns segmentos do parlamento. Como é que você avalia esse quadro, essa polarização para dentro do legislativo entre direita e esquerda? Isso tem ajudado ou contribuído ou atrapalhado o debate? Orião, você foi cirúrgico. Não tem mais debate, né? A polarização acabou com o debate, quando eu falo o debate do que é bom para a cidade. Sabe, aquele debate de alto nível, de qual cidade a gente quer ter, para que rumo a cidade vai. Como Belo Horizontino, enquanto vereadores, para onde BH vai? Qual que é o nosso plano em Belo Horizonte para os próximos 30 anos? Aonde Belo Horizonte quer chegar? A gente não encontra espaço para fazer esse debate dentro da Câmara Municipal de Belo Horizonte, porque a polarização toma a maior parte dos debates, principalmente no plenário, nos dias de votação. Você e a Alina são jornalistas, são testemunhas disso. Mas não é só lá, não. Isso toma o debate na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. Então, veja, a gente, para chegar a debater escala 6x1, por exemplo, que é o tema do momento, é muito difícil, porque estavam se debatendo ali Estados Unidos, tal, influência do governo americano, sabe? Essas questões da polarização, que é mundial também, não é só do Brasil, elas estão abafando um debate qualificado. E a gente está lutando, junto com outros parlamentares, para que a gente possa qualificar mais e discutir a vida real da cidade. Mas não é fácil, né? Não é fácil, é difícil por causa desse ambiente polarizado, mas a gente não pode desistir, não pode desanimar. E é com esse espírito que a gente está avançando aí também na pré-candidatura, para que a gente volte a discutir um Estado melhor. Por exemplo, Minas Gerais, pega os últimos 8 anos. Fala aí alguma coisa de mudança em Minas Gerais nos últimos 8 anos, de irrelevante para a vida do mineiro. Absolutamente nada. Nada. Lembra de um grande empreendimento que melhorou alguma região do estado? Uma obra. Um hospital novo, um grande hospital que melhorou, porque as pessoas muitas delas têm que sair do interior de cidades, estão a 700 quilômetros de Belo Horizonte para fazer uma consulta, um exame na capital. Então, assim, a questão... eu estava no Vale de Jequitinhonha há 15 dias atrás e é absurdo a gente ver o trecho de Pedra Azul e Almenara, que é de terra, sabe? E as pessoas olham e falam, Wagner, isso aqui, como que isso até hoje não foi resolvido? Mas sabe, a estrada sabe? que dá na propriedade da família do governador, essa sim foi asfaltada. Exato. Então, assim... Mas o Wagner é tão pré-histórico que você imagina só, as pessoas defendem saúde, segurança, educação como plataforma até eleitoral, legítima, às vezes, né? Com certos interesses aí, algumas causas imediatas, mas você vê que Minas Gerais está andando tão para trás que até a água vai ser um debate nesse processo eleitoral, porque o Estado está abrindo mão da sua principal companhia de abastecimento de água e saneamento num Estado em que mais de 4 milhões de pessoas não têm água tratada. E mais que isso, que eu acho muito importante, a população não teve direito de escolher. Foi retirado o direito da população de votar. O plebiscito, né? O plebiscito. Exato. Então, pelo parlamento. Não, essa foi um dos absurdos, né, que a gente viu nesses 8 anos. A própria Assembleia Legislativa retirou o direito de participação. Foi uma conquista
da sociedade. Então, lá atrás, quando se colocou isso na Constituição, era já prevendo esse tipo de situação. Essa questão oportunista, casuística, por N motivos que a gente pode... Vamos demorar vários programas aqui para a gente poder discutir os motivos, mas o fato é que Minas Gerais abre uma porta para perder um ativo importante, seu estratégico, que é a questão da água. Sabe, que é a questão da água. E a CEMIG também, eles estão de olho também para a questão energética também do Estado. E o mais engraçado, alguns desses políticos viajam para fora do país, vão para China, Estados Unidos, e ficam impressionados. Como que a China, por exemplo, está num outro patamar tecnológico, e aqui eles voltam com essa olha, eu fui lá na China e lá tem um patamar tecnológico diferenciado. Mas é claro, eles investem em educação, eles não saem privatizando seus recursos energéticos. Se privatizou, recua depois. Se privatizar, tem um retorno diferente, reestatizar. E no Brasil, o entreguismo continua fazendo parte, infelizmente, de alguns grupos políticos no país que fazem esse tipo de situação, estão lutando. Aí eles fazem isso através de onde? Através do parlamento. Então, uma maioria de deputados estaduais aprovou o fim do plebiscito para a Copasa. E é isso que aí voltamos nós, as entidades sindicais, discutindo eleições novamente, da nossa representação enquanto a sociedade que defende esse desenvolvimento em Minas, econômico e social. Nós vamos discutir aonde? Eleição. A gente volta para a eleição novamente. Neste ano a gente volta com todas as dores dos últimos, pelo menos 8 anos. Todas as dores, que é o mesmo governo, então estou falando 8 anos, que foi reeleito. Então nós vamos de novo discutir em outubro. Já estamos discutindo, mas outubro é o dia da eleição, então nós vamos discutir de novo. Na hora de apertar lá o confirma, a gente vai ter que confirmar que a gente não aceita mais esse modelo de Estado que precariza os serviços públicos, privatiza setores estratégicos do nosso Estado. É isso que nós vamos discutir enquanto entidade sindical, sob pena de... Aí vem a CEMIG no próximo governo. Sob pena de não tem mais concursos públicos. A continuidade desse Exatamente. Modelo ultraliberal. Felipe. Você ia falar ali? Não, eu só ia dizer para o vereador que talvez ampliar essa, né, não deixar que a base seja toda governamental, porque quanto mais diversidade a gente tiver na escolha, né, dos representantes, a gente vai ter pautas diferenciadas, escolhas diferenciadas, escolhas, né, que não sejam unicamente, assim, porque a base do atual governo, ela aprovou a retirada do plebiscito, né? Então, isso é importante a gente dizer. Uma base heterogênea, né? Uma base que tem vários partidos e candidatos que têm diversos redutos eleitorais, né? Tem muito deputado estadual que tem muito voto no interior, e aí a água que não chega no seu município, na sua casa, pode não estar chegando justamente porque aquele deputado fez um trabalho de votar contra uma empresa pública com recursos, com estrutura, para chegar com a água até a sua casa. Então, é por isso que a gente precisa discutir essa polarização e como que isso traz um efeito negativo direto na vida das pessoas. Porque, às vezes, esse deputado ele foi votado pelo simples fato dele ter um posicionamento X ou Y na polarização. Aí, hoje, muito eleitor fala assim, eu adoro o Lula, odeio o Bolsonaro. Falou bem do Lula, eu gosto de você. Falou mal do Bolsonaro, eu te odeio. Alguma coisa nesse sentido, vice-versa. E aí, e o posicionamento em relação à empresa pública que distribui e trata a água no estado de Minas Gerais? E o posicionamento em relação à energia elétrica? Por quê? São questões que podem fazer com que a sua casa tenha água ou não. Que a sua casa tenha eletricidade ou não. Que exista uma escola perto da sua casa ou não. Que tenha uma viatura da polícia rondando o seu bairro para que seu bairro seja mais seguro ou não. Então, coisas que refletem diretamente na sua qualidade de vida. O nosso grande desafio nessa eleição é fazer com que o eleitor perceba o que ele precisa olhar, conferir em cada candidato
para que ele escolha realmente quem vai fazer algo pelo seu próprio bem-estar. E não escolha um inimigo da sua própria vida. E aí, de repente, ele se vê com poucas condições, se vê numa situação de desamparo e não sabe por quê. E aí vem aquele lugar comum de político é tudo igual, política é sempre podre, está tudo errado. Não é que está tudo errado, meu cara, é porque a gente precisa olhar para os lugares certos. Ou então, o que a gente ouve muito, que a população, o cidadão, ele fala, nossa, mas eu não sabia que ele tinha essa pauta, se eu soubesse não tinha votado. Esse envolvimento, né? Pois é, Wagner, a Lina falou, e o Felipe, sobre a importância dessa pluralidade, né? Mais presença da mulher feminina nos parlamentos, presença dos negros. Além da sua militância sindical e atuação parlamentar, você mantém causas, né? Apoia causas importantes como o combate ao racismo. Além do posicionamento, o que foi importante, o que deu para fazer na Câmara nesse sentido? Orion, além da questão racial, que a gente atua em parceria com outros mandatos na Câmara Municipal, mas também a questão ambiental em Belo Horizonte, e tivemos uma grande vitória essa semana da Mata do Lareira em Venda Nova, o movimento, depois da intransigência da Prefeitura de Belo Horizonte, o movimento ajuizou a ação popular e o juiz concedeu a liminar e mandou parar tudo, que eu sou da região de Venda Nova e é a região que a gente tem o menor área verde por habitante, né, em relação à Regional Centro-Sul, é menos da metade, só para entender, né? Então, até abaixo dos índices da OMS. Então, a questão ambiental no município, a gente também é fundamental. A competência do vereador ela é mais restrita nessas questões, mas a gente trabalha muito a questão da arborização na cidade. Belo Horizonte já foi a cidade jardim. Então, é uma questão importante. Eu também estou no vetor norte da cidade, né? Então, a gente trabalha muitas questões da periferia, cobrando da prefeitura investimento em infraestrutura. Porque a gente fala de serviço público, mas as pessoas na periferia não têm o básico, não tem esgoto, não tem a rua é de terra, as pessoas moram em áreas de encosta, que são grandes problemas de Belo Horizonte, principalmente no período chuvoso. Então, a gente atua muito e sempre levando para essas pessoas a importância do serviço público, porque o que elas querem é o serviço público. Elas pagam impostos igual todos nós. Então, falando do imposto, elas têm direito a um retorno disso. Então, a nossa atuação fiscalizando a prefeitura e cobrando a prefeitura é muito nesse sentido, além da pauta sindical também classista, como, por exemplo, falei aqui no início do programa, os professores, neste momento de Belo Horizonte, estão há 30 dias em greve e a prefeitura de Belo Horizonte diz que só negocia se a greve acabar, o que é um absurdo. A greve aumentou, os professores aderiram mais à greve e a gente está atuando junto com o sindicato, fortalecendo, tendo o mandato parlamentar como um instrumento de luta do sindicato. Então, o mandato é isso, é um complemento. E a gente está falando de sindicato, mas pode ser de uma associação de bairro, pode ser de um outro segmento na sociedade que tenha, na sua visão, que a gente entende que é melhor para a população, um olhar mais social do nosso país, que é um país de muita desigualdade. Então, não tem como a gente não ter, assim, esse lado social. Então, a gente faz muita coisa, sabe? Muita coisa, o mandato parlamentar, a gente faz muita coisa, além da questão do serviço público, e fico muito orgulhoso disso, e vamos levar esse perfil, se Deus quiser, pretendemos somar forças com outros mandatos. E, para finalizar, a questão da diversidade, que a Lina colocou muito bem, é fundamental. É fundamental a questão racial, a questão de gênero, sabe? É fundamental a gente lutar para abrir esses espaços, sabe? Mas é dentro dos partidos que vem a maior dificuldade, tá? Os grandes partidos hoje, os maiores partidos da direita e da esquerda, não dão espaço para as candidaturas negras e para as candidaturas femininas. É só da boca para fora. É só olhar a prestação de contas de campanha. As candidaturas femininas, apesar da legislação, eles têm menos espaços nos quadros dirigentes, têm menos espaço nas lideranças de seus partidos quando conseguem ser eleitos. Então, o trabalho começa lá atrás ainda, porque vontade de disputar a eleição todo mundo tem. Tem muitas lideranças femininas, muitas lideranças negras que fazem um trabalho espetacular, mas não encontram espaço, às vezes, sequer para lançar as suas candidaturas, porque o número de vaga é restrito. Então, quem está no mandato, já está no mandato, ou quem já está no controle partidário,
não quer abrir espaço. Não quer abrir espaço. Então é uma luta de fora para dentro. É uma questão de autopreservação. Exato. E se conseguir a vaga, ele vai voltar ao financiamento. Exato. É de fora para dentro esse debate, sabe? Da sociedade civil organizada para dentro para democratizar os partidos políticos. Conosco pode contar. E finalizando mesmo, a gente está numa luta grande em BH para restringir a publicidade de bets, são essas apostas virtuais que estão matando muita gente, causando vários problemas de saúde pública, de endividamento, sabe? Estamos na linha do Congresso do presidente Lula, que também está fazendo isso, e a gente aqui, dentro da nossa competência de vereador, nesse mês de junho, vamos votar na Câmara, proibir a Prefeitura de Belo Horizonte de fazer contratos com a casas de apostas online, se tudo der certo, e a gente conseguir uma votação de maioria, de minimizar esse uma vício. forma que dentro da nossa competência de impedir, porque a gente viu no ano passado, no aniversário de Belo Horizonte, na Praça da Estação, uma série de propagandas de bets. E para piorar, chegou o Carnaval, a Belotur também fez contrato com a empresa de bet, colocou dentro do Parque Municipal uma série de propagandas, dentro do Parque Municipal. Tem crianças, famílias, dentro do Carnaval, e nós vamos dar um basta nisso aqui, se tudo der certo em Belo Horizonte. Não, mas é uma conquista muito importante, barrar essa publicidade de bets. A gente sabe o estrago que isso tem causado aí na população, nas famílias, né, com endividamentos absurdos, e o Estado não pode se corromper a esse poder. O Estado não pode participar de nada que faça mal para a vida dessas Exato. pessoas. Tem um compromisso, né, com a qualidade de vida das pessoas, né? Liana, nós vamos ter mais tempo para contar com você aqui, nesse nosso debate. Eu queria colocar uma questão sobre a mineração, porque por falar em atividade predatória com as bets, Belo Horizonte e Minas Gerais estão cercados aí por uma atividade predatória econômica, que é a mineração. Como que o legislativo pode, então, como que a sociedade deve se amparar para buscar uma diversidade econômica, outra atividade que não seja só a mineração, como dependência econômica que os estados e até municípios estão criando, né? Eu ia até falar isso. Minas Gerais é um estado que se consolidou economicamente, né, com essa mineração, com esse poder, esse financiamento das mineradoras, né? E, assim, durante muitos anos foi importante. A gente não vai desqualificar e falar que as mineradoras não foram importantes para a estruturação do estado de Minas Gerais. Mas eu acho que a gente já viu que isso está chegando no limite, né? Hoje a gente tem também questões ambientais aí que são seríssimas. O vereador estava falando sobre a atuação, né, nessa linha ambiental, que hoje a gente sabe, né, é uma realidade mundial. A gente caminha para uma catástrofe mesmo. Então, a gente precisa repensar esses modelos, né? Esse avanço das mineradoras aí também para espaços preservados, né, no estado de Minas Gerais. Não são poucas as denúncias de que alguma mineradora X ou Y está avançando nas reservas. Então, eu acho que essa discussão, esse debate, parece longe da população às vezes. Eu fico com essa impressão, mas não é. A gente tem aqui um legado para deixar com os nossos filhos, os nossos netos, né? E que está na hora da gente levar isso para aproveitando o ano eleitoral, para essas casas legislativas, para que a gente possa trazer aí como que a gente vai mudar esse modelo de negócios, né? O que a gente vai fazer com direto a gente vê notícia de mineradora que está se rompendo, que chegou no limite estrutural. Como é que a gente vai mudar essa forma de financiamento, sabe? Eu acho que isso deixa para o vereador. Eu acho que a gente vive num tempo, assim, em que a gente precisou voltar um pouco em algumas questões para ter que dizer o óbvio. Coisas que, um tempo atrás, todo mundo já concordava, parecia um consenso na nossa sociedade. Hoje a gente precisa reafirmar, né? Como se a gente tivesse que reafirmar, por exemplo, que a Terra é plana. Isso. Mas a atividade econômica, toda atividade econômica, nós dependemos, toda a sociedade depende de atividades econômicas, toda atividade econômica precisa, no entanto, ser sustentável. E a mineração, como atividade econômica, precisa ser sustentável. Se a mineração ela estiver em uma rota de causar desastre ambiental, precisa rever, precisa ter limite. A gente precisa colocar um freio
se tiver uma rota de causar desastre ambiental, se tiver uma rota em que a mineradora vai exaurir todos os recursos minerais de uma determinada cidade, um determinado município, depois abandonar aquele município e causar um extremo desequilíbrio econômico, isso precisa ser olhado, isso precisa ser restrito de alguma forma, porque senão vai levar uma série de pessoas, uma população grande à miséria. Então, é preciso aliar a atividade econômica com bem-estar social, atividade econômica com preservação do meio ambiente. Então, assim, quando eu falo isso, eu fico me sentindo falando as maiores obviedades, coisas assim. Mas eu também pensei a mesma coisa. Porque quando a gente fala isso, a gente às vezes é acusado de, comunista, que não quer contra a empresa, falou que a empresa é contra a empresa, e aí não quer que o país se desenvolva. Todos nós queremos que o país se desenvolva, todos nós queremos que a economia cresça, que o povo tenha mais dinheiro, que essas riquezas, principalmente, e aí é o que nos define como pessoas do espectro progressista, todos nós queremos que esses recursos decorrentes do crescimento econômico sejam melhores distribuídos entre as pessoas, para que não seja concentrado só em poucos, mas a gente quer que depois que isso aconteça, ainda haja um mundo possível. Ainda haja uma sociedade possível. E aí a gente volta nessa questão da representatividade, da importância. Porque você tem que ter, nesses espaços, nos conselhos, por exemplo, pessoas que tenham seriedade, que não estão a serviço do poder econômico para aprovar pautas nesses conselhos que vão privilegiar as empresas que estão cometendo os delitos. Exato. E a mesma coisa no legislativo, né? Representantes que seriamente atuem na defesa desse patrimônio que é o meio ambiente. Wagner, nós estamos chegando naquele momento das considerações finais. Eu vou pedir ao Felipe e à Lina que façam suas últimas participações, deixar alguma questão para você e você responder a todos nas suas próprias considerações finais. Já vou deixar para você aqui uma questão, uma última minha também, a respeito você falou da questão da situação financeira de Belo Horizonte, as dificuldades, os desafios que estão aí. Falou também sobre a dificuldade de aumentar a receita, mas tem outra alternativa, como, por exemplo, recuperar créditos perdidos. Gostaria que você falasse sobre isso depois das considerações de Felipe e Lina, por favor. Começando comigo? Isso. Então vamos lá. Olha, como consideração final, eu queria deixar aqui justamente esse apelo para todas as pessoas que nos assistem, para que haja essa consciência de tentar buscar quem verdadeiramente te representa. Esse país, quando teve um presidente sociólogo, houve um clamor popular de que aquele sociólogo, por entender das diversas realidades sociais, faria um governo destinado à redução das desigualdades, faria um governo destinado à redistribuição de riqueza. E, às vezes, a gente se decepciona justamente por levar o rótulo muito adiante, por focar muito no rótulo. Vamos focar nas ações. Vamos focar no discurso, vamos focar nas propostas. Seja para escolher o seu deputado estadual, o seu deputado federal, o seu senador, o seu governador, o seu presidente da República. Porque aí, quem sabe, a gente não vai ter um congresso que a gente precise chamar de inimigo do povo. E você que tem uma determinada profissão, você é servidor público, por exemplo, entenda o contexto que você está vivendo e entenda quem você pode chamar de aliado, quem você pode chamar de inimigo. Porque o seu inimigo não vai avisar para você que ele é inimigo. Ele, pelo contrário, ele vai tentar te convencer de que ele é um aliado e vai votar contra você no futuro. É aquela velha máxima. Vai pedir seu voto para depois tirar seu direito. E aqui a gente tem, nessa mesa, um pré-candidato que eu acredito que pode ser chamado de aliado com justiça por muita gente, principalmente pelos servidores públicos, pelo pessoal do Vetor Norte que ele representa, enfim. Né? É só verificar o trabalho desempenhado durante o mandato, é só verificar as ideias defendidas na plataforma. Então, é esse apelo para que a gente tente usar um pouco mais a cabeça, um pouco menos o fígado. Lina?
Bem, primeiro eu queria agradecer participar desse debate tão qualificado aqui, é muito importante, né? Em todos os momentos, principalmente no ano eleitoral. Segundo, como presidenta do sindicato, eu deixo um recado aí para você procurar seu sindicato. O sindicato é muito importante, ele faz a ponte aí entre o trabalhador e as empresas, né? Ele é o responsável por essa conversa para que o trabalhador não fique exposto. Então, procure seu sindicato. Invista nele. E outra na mesma linha, que meu parceiro aqui, esse ano eleitoral, gente, a sua rua ter uma melhoria, você conseguir ir ao posto de saúde, você não ter queimadas, isso tudo depende da legislação que vai ser construída, que estamos construindo, que os legisladores vão votar, né, nas assembleias. Então, vamos pesquisar, vamos pensar direito, né? Qual o candidato que pode te ajudar? E é nessa linha que a gente tem que seguir, né? E como jornalista, pesquisar. Se você está lendo uma informação, vá nas vias seguras, né? Nas instituições de comunicação que são conhecidas, reconhecidas, A, B ou C, mas que tenham que trabalhem aí com a seriedade, que apuram, que leva a você informação de qualidade. Não influencer ou o WhatsApp, grupo de WhatsApp, né, que nessa época acontece muito frequente. Então, pesquise direitinho. E para o vereador, eu vou deixar uma questão. Como é que a gente fura essa bolha, vereador? Você falou que hoje em dia é muito difícil de fazer o debate, de promover o debate. E a gente vê, eu acho que em todos os segmentos, essa dificuldade de você furar uma bolha, né, de pensamento que seja igual, assim, né? Como é que a gente coloca em pauta essa diversidade para todos os segmentos? É isso. Com você, Wagner. Vamos lá, gente. Primeiro, Orion, Lina, Felipe, foi um privilégio estar aqui com vocês nesse tempo precioso. A gente está aqui aprendendo muito aqui com vocês, então agradeço e também parabenizar as entidades sindicais que produzem esse conteúdo importante. E acho que através dele, Lina, já respondendo a sua pergunta um pouco, são através desses conteúdos de conscientização que a gente vai ganhando todo dia uma mente e um coração, que a gente vai conscientizando todo dia uma pessoa. A mais para esse entendimento nosso aqui. Então, são ações como essa, que a gente vai todo dia. Agora, a gente também tem que sair do nosso gabinete, sabe, da nossa sala, do nosso lugar comum e pôr o pé na terra, sabe? A gente tem que estar na base, a gente tem que estar na rua para que a gente possa ouvir essa pessoa, entender qual que é o drama, a dor daquela pessoa. Porque as redes sociais, elas em alguma medida podem nos dar alguns parâmetros, nos dar alguma medida, mas não é a dor das pessoas. A gente às vezes é muito enganado por redes sociais, que os algoritmos são coordenados para nos mostrar só aquilo. Primeira coisa, para furar a bolha, tem que sair da bolha. E muitas vezes a gente fala para nós mesmos, o tempo todo, o dia inteiro, no WhatsApp, e estamos falando para o pessoal não fazer isso, não fazer aquilo, e a gente mesmo, sem perceber, fica o dia inteiro fazendo aquilo. E o mandato parlamentar de vereador em BH me proporcionou isso. Eu consegui sair da bolha do sindicato, sabe? Consegui entender lá na ponta por que aquela pessoa da igreja X, por exemplo, hoje está muito essa coisa da religião, o cara, o evangélico vota no Bolsonaro. E aí, quando a gente vai conversar com o evangélico, não é isso. Não é isso. Ele também está numa bolha lá. Sim. Sabe? Ele está ali numa bolha. A maioria dos evangélicos vota no Bolsonaro. E a gente, do campo progressista, acha isso o tempo todo. E a gente faz a polarização com esse grupo. E por isso que hoje a gente é distante do campo evangélico. Eu consigo conversar com muitas dessas pessoas e debater problemas reais dessas pessoas, no dia a dia. Agora, quando eu saio, ele volta para a bolha dele também, né? Então, é um trabalho do dia a dia. Não tem permanente, jeito. Né? Nós temos que tirar também a nossa camisa do lugar comum que nós estamos, sair da nossa bolha e entender o outro para poder modificar o resultado que nós pretendemos ter em outubro. Então, assim, é isso, na minha avaliação, entender isso. Não podemos chamar todo mundo de fascista, não podemos só porque o outro é da outra religião, então eu já não converso com ele, eu não disse, não vamos mudar. Essa é a realidade.
sabe? Não é todo mundo que votou no Bolsonaro que é golpista, não é todo mundo que é fascista, a gente tem que entender isso. Do lado de lá, eu não sei se eles pensam a mesma coisa, se todo mundo que está do lado de cá é comunista, que não sei o quê. Eu não sei, mas nós temos que entender que não é a realidade das pessoas comuns. A gente está falando aqui de escala 6x1, a pessoa que enfrenta esse trânsito de Belo Horizonte dentro de um ônibus, essa pessoa é golpista? Essa pessoa é fascista? Esse adolescente, esse jovem, aquela empregada doméstica, aquele trabalhador do dia a dia que está ali naquele ônibus, daquele tanto de gente ali dentro de uma estação aqui em Belo Horizonte, essas pessoas são fascistas, golpistas, porque votaram no Bolsonaro e não no Lula? Sim. Então, nós também, do campo progressista, temos que sair da bolha. A gente está falando, se falar para nós mesmos, nós não vamos conseguir avançar nas questões. Então, acho que é isso, viu, Leon? Nas minhas considerações finais, agradecer essa oportunidade, a gente vai somar força com outras pré-candidaturas para avançar numa ampliação de uma representatividade mais popular dentro de tudo que a gente conversou aqui. Estamos muito motivados, muito animado, muito preparado, como disse o Felipe. Nós estamos no 2º mandato de vereador, né? Já fomos presidente do nosso sindicato, participamos de muita coisa, então a gente está muito preparado também para esses desafios, porque tem que estar motivado e preparado, não dá para ficar igual o Rodrigo Pacheco, escorregando, o cara não está com vontade, sabe? Aí deixa a gente... Mas não quer. Quer, mas não quer. Nós estamos preparados, motivados, sabemos dos desafios, das dificuldades, temos humildade para reconhecer as nossas limitações também, mas também estamos muito animados para aprender e para preparar. E estamos num partido bacana, que é a Rede Sustentabilidade, uma federação boa, com o PSOL, que, se tudo der certo, vamos reeleger de novo mais 3 cadeiras na Assembleia Legislativa. E aí vamos fazer nossa parte. 3 lá vai ficar por nosso lado. Sair do muro e pular do lado certo. Né? Mas vamos pular do lado certo. Mas o Wagner de Jesus Ferreira, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigado pela sua participação, pelo bom debate que fizemos aqui, né? E sucesso na sua militância e na atuação parlamentar. Volte sempre. Obrigado. Felipe, Lina, obrigado também pela parceria. Voltem sempre também, tá certo? E agradeço a todas as entidades envolvidas nesse projeto. E a você que nos acompanhou até aqui, você pode ver e rever esse programa em nossos canais, nas redes sociais e também na TV Banqueta, que vai exibir no canal 6 da Claro o nosso programa. Agradecimento especial aqui à Associação Mineira de Rádio e Televisão, ao presidente Mairink, a toda a sua equipe, a Lívia, também a Suelen e a Yara. Obrigado a todos, foi um prazer e até a próxima.